Estamos agora com o debate do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre os desafios do governo Bolsonaro. Eu converso com o Rubens Figueiredo, cientista político, consultor da Fundação Espaço Democrático, e o também cientista político, Rafael Cortes, da Tendências Consultoria. Uma boa noite aos dois. Boa noite. Vamos começar falando de um dos destaques aí do dia, que é toda essa polêmica entre o ala militar do governo, né, Olavo de Carvalho, sempre ele tido aí como guru, autoproclamado filósofo, não é, defendido pelos filhos de Bolsonaro. E a gente vê que o presidente, no final das contas, não assumiu uma posição muito clara. Vamos começar aqui pelo Rafael Cortes primeiro. Vamos falar sobre isso daí. Eu queria saber a sua opinião. Como é que você vê essa posição hoje? Inclusive, houve um almoço do presidente Bolsonaro com a ala militar, né? Sem dúvida, acho que é o principal enigma político desse início de administração Bolsonaro, pelo fato de que foi o próprio presidente que, ao fazer a escolha ministerial, o fez baseado numa participação bastante volumosa e importante das Forças Armadas, que são objeto de críticas não só do Olavo de Carvalho, mas de um dos filhos, né, do núcleo familiar do presidente, e essa contradição que me parece ser o maior destaque desse debate. Acho que se a gente imaginar que essa tendência vai permanecer nos próximos meses, a tendência é que realmente a gente tenha um governo que perdeu aquela lua de mel, né? Aquele capital político de início de mandato, que ele poderia ter uma relação mais favorável com o Congresso. Me parece que conflitos dessa natureza fazem com que ele tenha perdido essa janela, com resultados ruins para a economia e outras agendas. Rubens, deixa eu falar com você para perguntar essa questão, essa figura de Olavo de Carvalho, a importância que tem no governo, indicando ministros, recebendo inclusive condecoração e causando esse ruído todo político e colocando inclusive os ministros militares de repente como quase traidores. Ele chegou a falar disso a respeito de alguns deles. Essa ação do Olavo de Carvalho tem assim duas vertentes. Uma delas é que ele é um polemista. E como polemista ele é excepcional, porque realmente ele consegue estar em todos os meios de comunicação e com uma visibilidade extraordinária quase todos os dias. E segundo, que é algo a se estudar, é essa força monumental que ele tem no governo Bolsonaro. Quer dizer, ele indica ministro, ele tira diretores de Apex. Então ele tem uma capacidade de governar junto com o presidente que é muito grande. E o fato do presidente não tomar um posicionamento, ele fica se equilibrando diante dessa luta, faz com que a sociedade sinta uma sensação de desgoverno. Parece que o governo cria suas próprias crises, com isso cai a aprovação e o governo tem mais dificuldade de aprovar as reformas. Rafael, você vê alguma chance de pacificação nesse sentido? De repente o Olavo de Carvalho ficar quieto? Alguns militares hoje defendiam até que não respondessem mais para não dar holofote para ele. Então deixa, ele quer falar, fale, né? Mas não vão ficar retrucando. Você vê alguma possibilidade? Eu imagino que talvez um cenário possível seja pelo menos minimizar essas grosserias, né? Esses erros que acabam gerando muito mais barulho do que o conteúdo por trás das mensagens. É muito curioso porque, de alguma maneira, a gente está se debatendo, e quem acompanha o cenário político está se debatendo quase como fofoca, né, entre aspas, e com questões que são sérias. Agora, não me parece que uma coesão dentro do bolsonarismo vai ser construída, pelo menos nesse horizonte mais de curto prazo, até pelo próprio fenômeno Bolsonaro, né? A vitória eleitoral do governo Bolsonaro foi muito mais por uma oposição à esquerda do que propriamente com uma linha mestra que unisse minimamente esses diferentes grupos no parlamento e forças sociais, de tal modo que não me parece que a gente vai caminhar para esse cenário em que o presidente Bolsonaro exerça esse papel de liderança, defina uma linha mestre em termos de agenda, para que a partir dessa linha mestra se consiga montar, se não uma coalizão formal, ao menos uma base de apoio um pouco mais sustentável para fazer jus a essa agenda. Agora, é meio absurdo a gente ficar discutindo esse assunto com reforma da Previdência, com tantas prioridades do país. Então, nós temos, por assim dizer, 3 grandes níveis de governo. Um é esse que a gente está discutindo aqui.
Agora, o Bolsonaro aquilo que ele se mostrou durante toda a campanha. Ele não está fazendo nada diferente daquilo que ele e seus familiares faziam durante a campanha. Nesse sentido, não há surpresa. O segundo nível, a gente pode falar que é o nível da reforma, das grandes reformas. Está patinando, como o Rafael falou, você não tem a formação de uma base, né? Para você ter uma ideia, entre 24 e 39 parlamentares, nós temos 9 partidos. A fragmentação nunca foi tão alta. E tem um nível mais imperceptível, que são as reformas microeconômicas. Então, que são importantíssimas para você criar um ambiente de negócio favorável. Então, a equipe do Paulo Guedes está trabalhando muito. Nós tivemos a aprovação do cadastro positivo, por exemplo, que é algo que tem em 75 países, algo dessa magnitude, que é muito importante para você criar um mecanismo de diminuir os juros. Você teve a criação da empresa simples de crédito, então tudo isso vai melhorando o ambiente de negócio enquanto não vem a grande reforma da Previdência. E a reforma vem, Rafael? Como é que você vê hoje a condição no Congresso? Tem um risco grande e essa agenda micro, mesmo a agenda micro que o Rubens toca, ela está de alguma maneira em risco, né? Porque tem uma série de medidas provisórias para fazer frente, né, e materializar essa agenda. Só para dar um exemplo, né, não é econômico, mas é de um tema que vai bater a porta em algum momento. A própria MP, né, a medida provisória que trata da reformulação dos ministérios, inclusive que resultou no grande Ministério da Economia, ela ainda está sob risco. Para as reformas estruturais, me parece que o problema não é nem tanto o tempo. Reformas são realmente difíceis de serem feitas e dificilmente a gente teria, mesmo em outras condições, uma aprovação de uma reforma desse tamanho num curto espaço de tempo, por exemplo, o primeiro semestre, e aí eu me refiro na Câmara e no Senado. Agora, as perspectivas não são positivas, porque a economia já vem sentindo, né, Denise? O problema é que não é só, o ponto zero não é 2019, a gente já vem durante um longo período na expectativa de aprovação da reforma da Previdência, que me parece vai ficar para o segundo semestre e talvez com um texto bem menos ambicioso do que a proposta inicial do governo. Agora, em relação à reforma administrativa que você citou, uma das novidades que estão cogitando hoje é a volta aí da separação Ministério da Integração e Cidades, que sempre foi alvo de barganha política. Pode ir por esse caminho? Olha, Denise, é muito difícil você fazer uma reforma contra a classe política. Aliás, teve aquela história também da velha política e da nova política que causou mais ruído ainda. Mais ruído. Então você teve um presidente um presidente mais impopular da nossa história, que era o Temer, e que só não aprovou a reforma da Previdência por causa daquela gravação do Joesley, no dia 17 de maio de 2017. Então, sem a classe política, vai ser difícil. Existe um consenso na classe política que, se você aprovar a reforma, o governo Bolsonaro vai ficar muito forte, porque os investimentos devem voltar, a economia deve crescer. Então, você vai ter um governo forte que não quer dividir com a classe política as benesses de você fazer parte de um governo forte. O que o Paulinho falou é execrável sobre diversos pontos de vista, mas segue a lógica do político. Quer dizer, ou o Bolsonaro consegue integrar no governo a classe política sem a qual a reforma não sai, ou vai ser muito difícil você brigar, vocês aprovam a reforma da Previdência, que eu vou ficar mais popular. Desse jeito é difícil sair. Rafael, você acha que é assim mesmo, que ele poderia abrir esse espaço para os políticos, Max? Na verdade, é para a política, né? Assim, é uma falta de entendimento, acho que fica preso a uma retórica. Você colocou esse duelo entre nova e velha política, que é simplesmente uma narrativa, uma estilização de um confronto que não é assim que funciona, né? É ainda uma tentativa de explorar do ponto de vista político, quase que informado por uma disputa eleitoral que acaba contaminando de forma negativa. Então, é necessário esse passo, porque o sistema político brasileiro, ele funciona a partir de uma ideia de distribuir poder. A gente tem muito partido representado no parlamento, são 2 casas legislativas, tem as bancadas estaduais. Então, se não fizer política nesse sentido, né, e não é nem pejorativo, né, no bom sentido do termo, dificilmente os parlamentares, quando forem votar
questões importantes para o governo vão ter essa responsabilidade, porque ninguém quer pagar o custo sem ter o benefício, como o Rubens colocou, de exercer o poder. Agora, essa relação aí meio tumultuada, todo esse clima que nós temos, vem da inexperiência ou é estilo de governar? Olha, o Bolsonaro está governando como se estivesse fazendo campanha eleitoral. Isso é péssimo. E você jogar a nova política contra a velha política, o que seria essa nova política? Você tem aí 25% dos parlamentares que são parlamentares de primeiro mandato. Não são suficientes e alguns até muito folclóricos, né? Eu não acredito que tenha liderança, né? Se é que é isso a nova política. Ou a nova política seria um alinhamento entre os diversos blocos. Então vem a bancada do boi, vem a bancada da Bíblia. Então eles se alinham, como se o fato de você ser evangélico automaticamente levasse você a aprovar a reforma da Previdência. E que ao invés de negociar e articular, você fica tuitando. Então essa é a nova política. Por aí não vai funcionar. Agora, a situação do Brasil é tão grave, são 370 bilhões de déficit da Previdência nas 3 esferas e aumentando 50 bilhões por ano na União. Quer dizer, não dá para ficar assim. Acho que o mais grave disso tudo é que a gente perdeu, né, a confiança digamos, numa ideia de representação, né? Os parlamentares hoje eles ficam cada vez mais presos à opinião pública, mas aí no sentido negativo do termo, né? Porque se tem uma ideia de que eles perderam qualquer legitimidade a ponto de você fazer... A ideia de fazer um acordo político é quase associado naturalmente à corrupção política. Tem um né? descrédito muito grande da sociedade. É muito descrédito. Então, esse espaço para eles pensarem, a sociedade, né, em participar desse debate, que às vezes é difícil, vai gerar custo político no curto prazo, ninguém quer fazer por si mesmo, cortar direitos, enfim, não é uma reforma fácil, mas a política brasileira chegou a tamanho crise, né? A falta de partidos políticos com reputação, que pensam a política no horizonte temporal mais longo, acaba dificultando e exacerbando esses traços pessoais do presidente, que não parece estar disposto a ter uma contribuição para organizar melhor esse sistema. E nós temos várias áreas de governo, a economia que você estava colocando, ela tem uma agenda, pelo menos, né, o Ministério da Economia. Agora, em várias outras áreas, a gente tem também tumulto, né, tem falta de programa. Então, nós vimos aqui na reportagem, agora há pouco, a questão da união das universidades. Quer dizer, então você tem aspectos ideológicos do governo, uma coisa é o bate-boca do Olavo com os militares. Isso é ruim, mas não tem efeito prático no curto prazo, a não ser diminuir, aumentar a sensação de que o governo é uma bagunça na opinião pública. Agora, você tem ações que têm consequência. Quer dizer, você cortar a verba de universidades, falar uma sandice, um absurdo, um negócio completamente extemporâneo, que as ciências sociais não servem para melhorar conhecimento ou que não dão produto, algo que a sociedade respeite e valorize. Retorno financeiro. Retorno financeiro. Quando no mundo inteiro as áreas humanas, né, e sociais são onde as pessoas mais investem, os governos mais investem e as pessoas mais procuram. Isso tem repercussão. E isso é péssimo para o país, porque o governo ruim, o governo com medidas ruins, piora a vida das pessoas. Agora, em linhas gerais, Rafael, você acha que podemos entrar num rumo melhor, criar essa base, aprovar a reforma da Previdência para a economia poder crescer, resgatar todo o retrocesso que nós tivemos desde a crise? Eu não partilho da ideia de que a gente vai sair para um equilíbrio tão melhor do que o que a gente já está, né? Porque a reforma da Previdência, o que ajuda a evitar que ela realmente saia da agenda, mesmo com todos esses erros, é que de fato não há caminho crível que não passa por alguma mudança nos gastos previdenciários, né? O status quo, a manutenção do status quo vai ter um custo econômico e social bastante significativo e vai aprofundar esse quadro econômico que já é muito ruim. Então, acho que esse dado, pelo menos, minimiza um pouco esses problemas de coordenação.
Agora, se o governo não, na minha leitura, né, e o Poder Executivo não alterar um pouco essa estrutura mental de que a política ela é positiva e conversar com o que eles chamam de política tradicional, é importante para a agenda de debates de políticas públicas, seria importante, inclusive, para legitimar essas outras agendas que eles estão tentando fazer e que, eventualmente, tenham pontos positivos, mas que, diante da bagunça que é o governo, isso acaba ficando muito, muito escondido. Sua previsão, Rubens? Olha, eu acho que, primeiro, o presidente do Brasil é um dos presidentes mais poderosos do mundo. Quer dizer, o Brasil tem aí o 8º, 9º PIB, fica 56%, 57% com a União. Nós temos estatais poderosas, secretarias com o Estado de Ministério, um monte de ministério, uma capacidade de concentração de poder no presidente monumental. Então, ele precisa ter consciência disso e trazer a classe política consigo. O que o Rafael falou é verdade e é importante. Quer dizer, o fato de você conversar com as pessoas é algo que enseja corrupção, que gere desconfiança. Isso é de uma ingenuidade cavalar, e quem perde é a sociedade brasileira. Você não faz reforma sem a classe política. E a classe política, ela percebe que sem reforma o Brasil quebra. E se o Brasil quebra, ninguém se reelege. Nem a velha e nem a nova política. Então vocês estão apostando mais na conscientização dos políticos quanto à necessidade da reforma do que apoio ao governo? De alguma maneira, né, a classe política vai precisar participar desse processo. Quanto mais cedo o governo perceber que se partilha poder para conseguir governar, melhor serão os resultados em termos econômicos. E é um problema também de comunicação, né, Denise? Você que é uma mulher de comunicação. Se a sociedade entender que o aposentado do INSS recebe em média R$2.000 e o aposentado do Poder Legislativo recebe em média R$21.000, vai ficar mais fácil a sociedade, a opinião pública, comprar a reforma da Previdência. Eu acho que já tem um nível de adesão muito maior e eles têm que aproveitar isso, né? Porque tem essa percepção, se conseguiu vender a ideia de que a reforma é prioritária, né? De alguma maneira foi uma herança positiva do governo Temer, né? Ficou basicamente discutindo reforma da Previdência por um longo período e acho que esse debate amadureceu, falta essa perna de coordenar para conseguir tirar do papel esses diferentes interesses. Por incrível que pareça, falta um Romero Jucá do governo. Alguém que entenda e saiba articulação política para valer. Fazer acontecer. A gente até assusta quando eu falo Romero Jucá, mas isso é a capacidade de articulação. Alguém com esse perfil. Alguém com esse perfil. Então, eu agradeço muito a participação do cientista político Rafael Cortes, que é da Tendências Consultoria, Rubens Figueiredo, que é cientista político e consultor da Fundação Espaço Democrático. Muito obrigada aos dois. Obrigado, Denise.